Boa tarde, pessoal. As boas-vindas novamente para este momento de troca de conhecimento aqui na nossa querida XConf. Nessa sessão agora, para estrear a nossa parte da tarde, nós vamos falar sobre pareamento entre especialistas, uma estratégia ganha-ganha. Atualmente é comum pessoas trilharem uma carreira cada vez mais especialista, né? Apesar de uma especialista lidar melhor com problemas difíceis do seu domínio próprio, ela não consegue atuar em qualquer outro domínio, independente de qual simples seja a atividade. Isso é problemático, já que boa parte dos projetos não são focados em resolver problemas difíceis num único domínio, mas sim em resolver problemas de menor complexidade em variados domínios. Essa apresentação que a gente vai ver agora traz uma proposta baseada em pareamento, a fim de capacitar especialistas a atuarem em diferentes domínios. Isso é extremamente benéfico para os projetos, já que aumenta o throughput e reduz o tempo de bloqueio, sem aumento no custo de desenvolvimento. Quem está aqui para falar sobre esse tema com a gente é o Vitor dos Santos Melo. Ele é engenheiro de software sênior na ThoughtWorks, já palestrou e ajudou a coordenar diferentes eventos de tecnologia, está finalizando sua graduação em Ciências da Computação, é apaixonado por desafios técnicos e trilha uma jornada a fim de tornar-se referência técnica em arquitetura de sistemas. Convido o Vitor para assumir essa sessão, então. Uma ótima palestra para todas. Pronto, acredito que todas estejam vendo e me ouvindo. Então, boa tarde a todas. Eu sou o Vitor, sou um homem branco de 27 anos, eu tenho um cabelo castanho escuro curto e uma barba curta também. Estou vestindo uma camiseta polo preta e no meu fundo tem uma parede bege claro com um quadro branco e do lado uma estante de livros. E como eu comentei, hoje eu tenho essa barba, mas quando eu tinha 17 anos, eu não tinha. E naquela época, eu decidi que estava na hora de eu começar a ganhar o meu próprio dinheiro, né? Até então eu só estudava. E para isso eu fui trabalhar no restaurante da minha tia, nos finais de semana. Chegava às 8 da manhã, saía às 3 da tarde. Nesse restaurante, na equipe, tinha uma chefe, tinha auxiliar de cozinha, que era minha tia, tinham 2 assadores, que eram os meus primos, tinha um garçom e 2 ajudantes gerais, que era a minha prima e eu. Eu e essa minha prima ficávamos com tarefas como limpeza, carregar coisa, lavar louça, coisas bem manuais e que não precisava de tanta experiência antes. E eu lembro que nesse restaurante, o dia de pico na semana era o domingo, era quando tinha mais cliente. E eu lembro de uma certa vez, um certo domingo, que chegou muito cliente em uma só vez. Foram, acho que mais de 6 mesas, quase que ao mesmo tempo. E eu e a minha prima, a gente estava fazendo umas outras atividades e não podia ajudar o garçom nesse atendimento. E para isso, o meu primo saiu da churrasqueira, que era onde ele estava, e foi ajudar nesse atendimento no salão. Depois que os clientes foram atendidos e já não havia mais a necessidade do meu primo estar ali ajudando no salão, ele voltou para a função original dele, que era na churrasqueira. Por que eu trago isso? Porque essa mobilidade entre funções era algo comum no restaurante. Porque o nosso objetivo final era atender bem o cliente, era que ele quisesse retornar. O objetivo final do meu primo não era ficar na churrasqueira. E aí vocês podem perguntar, mas o que isso tem a ver com entrega de software? Que viagem é essa de restaurante, né? Vou fazer um paralelo com uma equipe de um projeto de um aplicativo. Poderia ser um outro software qualquer. Nessa equipe que eu trago, tem um Product Owner, vai ter uma equipe de design, vai ter uma pessoa analista de qualidade, vai ter uma equipe de back-end e uma equipe de mobile e talvez alguém de infraestrutura. E o que eu percebi com o tempo nesse tipo de equipe? Que em situação de sobrecarga de trabalho, em alguma das áreas do projeto, normalmente ocorre um de 2 cenários. No primeiro cenário, quando uma área fica sobrecarregada, digamos o back-end, outra área vai ficar com uma subcarga de atividade. Por que isso acontece? Por causa da dependência entre as atividades, ocorre bloqueio. Então, se eu trabalho desenvolvendo aplicativo para smartphone, talvez a minha atividade precise que antes seja feita uma atividade no back-end.
e por isso eu não consigo puxar ela. E aí eu vou acabar priorizando outras atividades que para o projeto não são prioridades agora, mas que é o que eu consigo fazer no desenvolvimento mobile. E normalmente isso não é feito por alguma má intenção, a pessoa está tentando dar o melhor dela ali no contexto que ela está, mas para o projeto não é não é a ação ideal. Agora, num cenário 2, o que também eu vi ser feito nessas equipes? Digamos que o back-end ficou sobrecarregado, aí o que a equipe faz? Traz alguém de fora para ajudar a lidar com a demanda no back-end. Porém, existe um problema. Se essa demanda, esse aumento de carga foi temporário, depois vai ter uma subcarga no back-end, porque a demanda vai abaixar, mas a pessoa trabalhando vai continuar ali no projeto. E isso representa um gasto fixo, um aumento fixo no gasto, para resolver uma demanda temporária. E aí a minha pergunta é, não seria muito melhor se nós adotássemos uma abordagem similar à do restaurante, que eu comentei no início? Aí alguém pode comentar, mas são contextos diferentes, as tarefas, as atividades de software são muito mais complexas. E eu concordo, mas vamos tentar analisar essas tarefas. Para essa apresentação, eu vou categorizar uma atividade em desenvolvimento de acordo com a especialidade. Aqui eu trago 3 exemplos de especialidades no iOS, Android e back-end. E vamos categorizar de acordo com a complexidade. Aqui eu categorizo uma atividade em nível de complexidade de baixa, média ou alta. E visualmente isso está representado com a tonalidade da cor. Quanto mais escura, mais complexa. Tá? E eu categorizo, por fim, de acordo com a prioridade de uma atividade. E aqui ou é baixa ou é alta. Ou algo é prioritário ou não é. Visualmente isso está representado pela borda, tá? na atividade. E agora que eu descrevi como é que eu categorizo a atividade, vamos pensar na equipe. Então, eu vou trazer aqui para essa apresentação um exemplo de uma equipe onde nós temos 3 desenvolvedoras. A Ana, especialista Android, a Ingrid, especialista iOS, e a Bárbara, especialista em back-end. Então, nós temos 3 especialistas fixas atuando no time, num projeto multidisciplinar, porém, a gente sabe que um projeto, a demanda varia com o tempo. Então, aqui eu dividi em etapas esse projeto, e na primeira etapa, a demanda está bem distribuída entre as 3 áreas, né? Então, as 3 desenvolvedoras vão ter a mesma demanda de trabalho. Porém, num segundo momento, o back-end tem uma carga maior de trabalho. Já no terceiro momento, pode ser o Android que tem. E isso realmente acontece no mesmo projeto, porque a demanda de trabalho, ela varia com o tempo, pode ser o contexto do negócio que mudou, alguma novidade que surgiu numa plataforma mobile. E aí, como é que o time lidaria com isso, né? No primeiro momento, a Ana puxa as atividades Android, a Ingrid as de iOS, e a Bárbara puxa as atividades de back-end. Perfeito, é o que a gente quer. Todas as atividades foram puxadas, maravilha, perfeita essa etapa. Agora, no segundo momento, onde nós temos 3 atividades só para Android e para iOS, e temos 5 atividades para back-end, e além disso, nós temos um agravante que, por qualquer razão, a Bárbara, nessa etapa, não vai conseguir lidar com 4 atividades, ela vai lidar só com 3. Então, o que acontece, normalmente? A Ana vai puxar as atividades Android, a Ingrid as atividades iOS, a Bárbara vai puxar as 3 que ela podia, mas sobraram 2 atividades de back-end, e são de baixa complexidade. Aí a gente olha e pensa, tá, a Ana e a Ingrid, elas puxaram 3, mas elas conseguem, cada uma, lidar com 4 atividades. Poderia, sabe, parece perfeito que elas puxassem isso, mas não é o que acontece. Normalmente o que acontece é que a pessoa desenvolvedora, ela prioriza uma atividade que não era uma prioridade para o time, não precisava ser feito naquela etapa, ela adianta algo da sua especialidade, porque é o que ela consegue fazer, pode ser uma limitação de conhecimento mesmo, ou até da cultura do time. E aí acaba que as 2 atividades que deveriam ser feitas foram postergadas. E por que eu imagino que isso acontece, tá? E aí eu vou trazer algo que eu chamo de a contradição dos times multidisciplinares. Então, uma coisa que eu acho que é consenso é que nós queremos no projeto sempre priorizar o que é mais importante, fazer sempre o mais importante. Isso está bem ligado com o conceito de MVP, né?
Porém, uma coisa que eu percebi com o tempo é que é comum nós vermos times multidisciplinares como sinônimos do que eu chamo de time multiespecialista. O que é um time multiespecialista? É um time que tem os especialistas para cada área, só que esses especialistas, por limitação, conhecimento ou cultura, eles não atuam fora de suas áreas. Cada um atua na sua área e não toca na do outro. E aí a conclusão que eu cheguei é que é impossível priorizar sempre o mais importante num time muito especialista, porque em algum momento vai ocorrer bloqueio, em algum momento alguém vai ficar sobrecarregado e a outra pessoa vai ficar bloqueada. E agora que eu falei de time, muito especialista, multidisciplinar, vamos pensar como é que são os projetos que nós atuamos. Então, eu vi 2 tipos de projetos, assim, no mercado. Existem os projetos especialistas, que são aqueles projetos que vão ser desenvolvidos apenas numa plataforma. Então, aqui, por exemplo, um projeto de um aplicativo iOS, pode ser, sei lá, um editor de imagem, editor de vídeo, que usa as tecnologias mais avançadas da plataforma iOS, mas não tem nada no Android, ou não tem um back-end também. Porém, a maioria dos projetos que a gente atua, eles são multidisciplinares. São projetos que têm diferentes especialidades e, normalmente, eles não exigem um grande conhecimento profundo em uma especialidade. Aí, ao mesmo tempo em que nós temos projetos assim, nós temos o perfil usual das pessoas que atuam neles. E esse perfil não é só o que a pessoa conhece, tá? Esse perfil, muitas vezes, é a vaga também, é a cultura do time que coloca a pessoa numa caixa onde ela é a desenvolvedora Android, a desenvolvedora iOS, a desenvolvedora back-end. E essa pessoa não pode atuar fora disso, é esperado que ela atue só naquela plataforma e ela, assim, imagina-se que ela não tem conhecimento nenhum sobre qualquer outra plataforma. E muitas vezes a pessoa tem experiência em outras plataformas e poderia ajudar, mas ela foi colocada nessa caixa. Porém, para um projeto multidisciplinar, é muito mais interessante que a pessoa especialista, ela não necessariamente precisa ter um conhecimento super profundo na especialidade dela, mas que ela conheça pelo menos o básico das outras especialidades do projeto, né? Porque assim ela vai contribuir mais para o desenvolvimento dele. Aí, se a gente pensar nas 3 personagens que eu trouxe antes, a Ana, a Ingrid e a Bárbara, se elas fazerem parte de uma equipe multidisciplinar mesmo, cada uma delas consegue atuar com tarefas básicas das outras especialidades. Então, por exemplo, a Ana, além de fazer as atividades de Android, ela conseguiria fazer atividades básicas de iOS e de back-end. E se a gente der um passo além ainda, é mais interessante porque, com isso, nós conseguimos liberar a pessoa especialista das atividades básicas na área dela. Então, a Ana, como especialista Android, pode dedicar o tempo dela para as atividades que só ela consegue fazer, as atividades mais complexas. Voltando para aquele exemplo dos momentos de um projeto que eu trouxe antes, vamos pensar naquela mesma situação em que a desenvolvedora back-end, a Bárbara, ela tem uma carga maior de trabalho. Como o time lidaria nessa situação se o time for um multidisciplinar? A Ana puxa as atividades Android, a Ingrid as iOS, a Bárbara puxa as 3 do back-end, só que agora, ao invés da Ana e da Ingrid priorizarem por conta uma atividade da sua especialidade, elas vão puxar as atividades simples de back-end, que é a prioridade para o projeto. E assim, percebam que todas as atividades que eram prioritárias foram feitas. Legal, mas e aí, onde é que entra o pareamento? Vocês podem perguntar, né? Porque isso está no título da palestra. O pareamento entre especialistas é uma abordagem para acelerar essa transformação de perfil. Transformar um especialista iOS num especialista iOS multidisciplinar. E aqui eu vou mostrar um exemplo como essa situação poderia ser, esse pareamento. Vamos olhar para a Ingrid e para a Bárbara, numa etapa do projeto. A Ingrid, ela tem um conhecimento profundo em iOS e ela não sabe nada sobre back-end. Então, como é que elas puxariam as atividades? A Ingrid puxa as 3 atividades iOS que ela vai fazer. A Bárbara puxa as 3 do back-end dela. Aí, digamos que a Ingrid, ela completou as 3 atividades antes do tempo, só que agora, ao invés de ela puxar por conta uma atividade que não é prioritária para o time, ela vai fazer pareamento com a Bárbara, nas atividades da Bárbara. E assim, ela conhece um pouco mais sobre o back-end, adquire um pouco mais de contexto e aumenta o nível de conhecimento dela nessa outra especialidade. Agora, numa próxima etapa, por exemplo, a Ingrid consegue puxar atividades simples
de back-end, porque ela já tem um contexto inicial, ela sabe as ferramentas, sabe os padrões usados. E ela puxando a atividade por conta, ela já adquire mais contexto ainda e vai aumentar o conhecimento naquela plataforma, e com isso ela vai poder puxar tarefas um pouco mais complexas. Entra num ciclo virtuoso. E aí, agora vocês podem, se você comprou, né, a minha ideia, pode pensar, legal, como é que eu levo isso para o meu projeto hoje? Então, tem 2 pontos que é importante atuar, tá? O primeiro é na cultura do time. O time deve ter uma cultura que incentiva esse tipo de pareamento. E isso pode ser em atitudes simples, como, por exemplo, digamos que a Ana disse, terminei minhas atividades planejadas para o Android. Será que eu adianto alguma atividade de Android da próxima sprint? E é muito cômodo a gente responder para ela, puxa aí, adianta o que tu quiser fazer. A gente não leva nem 10 segundos respondendo isso e continua na nossa atividade. Só que para um time que tem uma cultura de pareamento, isso não é interessante. Nesse time, a Ingrid poderia falar, não, vem parear comigo, vem pegar um pouco de contexto aqui, me ajuda aqui nessa tarefa no iOS. E o segundo ponto muito importante é um alinhamento com stakeholders. E quando a gente fala de stakeholders no contexto de consultoria, o principal é o cliente. E esse alinhamento é essencial para que os stakeholders entendam a importância do pareamento, apoiando essa iniciativa e não vejam ele como algo que vai só perder tempo. Por que que ele colocaria 2 pessoas para fazer o trabalho de uma? Podem pensar. E aí, eu vou tentar trazer como que eu vejo que é essa conversa, tá? O que os stakeholders enxergam dessa proposta de pareamento? Olhando esse gráfico que está representado aqui, eu mostro, ele é bem simples, só mostra que quanto mais tempo tu dedicar ao aprendizado, seja por estudo ou por experiência mesmo, tu vai aumentar o teu nível de conhecimento naquilo que tu está aprendendo. E quanto maior o teu nível de conhecimento, mais complexas as atividades que você consegue lidar. Porém, se vocês verem, tem aquele momento inicial lá embaixo, que é o que eu chamei de onboarding, que é um período onde tu não vai conseguir, por conta, puxar nenhuma atividade quando tu está aprendendo uma nova especialidade. E esse período é interessante falar que isso não se aplica só ao pareamento entre especialidades, isso acontece até quando entra alguém no time, mesmo que seja um especialista na área, ele vai precisar aprender o contexto do time, como o desenvolvimento é feito. E dando um zoom aqui, mostrando que, por exemplo, se a Ingrid e a Ana forem parear para que a Ana consiga mais contexto do iOS, nesse primeiro momento, a Ana vai ficar mais passiva no pareamento, não vai conseguir ativamente fazer muita coisa, porque ela vai estar entendendo como as coisas são feitas. Porém, quando esse onboarding termina, isso pode ser super rápido, às vezes 1 a 2 semanas tá ótimo. A partir desse momento, a Ana começa a ficar mais ativa no pareamento, até chegar ao ponto em que ela, por conta, consegue puxar as atividades simples do iOS. E é isso que a gente tem que levar para o stakeholder, para o cliente. E a forma mais fácil ainda de levar isso, que eu vejo, é fazer uma analogia com desempilhar caixas, né? Como é que funciona? Quando a gente vai desempilhar caixas, a gente não pode puxar a caixa de baixo sem ter puxado a de cima antes. Sempre vamos puxando primeiro as de cima. E fazendo uma analogia com o nosso trabalho, eu vejo o desenvolvimento iterativo como um desempilhar de caixas. Uma atividade é uma caixa, tu completa ela para que a outra possa ser desempilhada, a outra que está abaixo. E assim a gente vai desenvolvendo o projeto. Se a gente olhar para a nossa equipe como uma equipe multidisciplinar, onde uma desenvolvedora, e não só desenvolvedora, pode ser uma pessoa não técnica, pegando contexto em outras áreas, ela consiga puxar atividades simples, a entrega acelera, a entrega fica mais rápida. Então, aqui exemplificando, num primeiro momento, cada especialista puxa uma atividade da sua área, a Ingrid continua na atividade iOS, porque ela era mais difícil, ela leva 2 iterações. Já no segundo momento, veja que a Ana é especialista Android, mas ela puxou uma tarefa simples do back-end, ao invés de ficar parada ou criar uma tarefa. Isso é importante para que acelere o desenvolvimento nesse momento. Agora, no terceiro momento, a Ana vai trabalhar numa iOS, porque ela está acima, é mais importante. E assim, o time vai entregando
E nesse exemplo, em 5 iterações, foi feito um trabalho que levaria 6 ou mais, se não tivesse essa multidisciplinaridade. E aí, para sintetizar as dicas que eu trago para o time, a primeira, todos do time devem abraçar essa abordagem, todos têm que entender por que ela é importante, o benefício, tanto para a sua carreira quanto para o projeto. É importante garantir que os stakeholders estejam de acordo com a abordagem, eles têm que concordar, entender a importância dela e apoiar. Não tenha medo de parear, às vezes a gente fica desconfortável, né, a gente acha que vai ser julgado ou qualquer coisa assim, não tenha medo, é uma experiência incrível de troca de aprendizado. Seja humilde e abrace o aprendizado próprio e de terceiros. Isso é importante para não sentir que, se tu é especialista numa área, quando tu fizer uma pergunta para outra, vão achar que é uma pergunta boba e não vão querer te ajudar. Então, seja humilde com isso e não julgue os outros também, quando eles fizerem pergunta. Convidem outros para parear, é muito mais fácil tu parear com alguém quando essa pessoa, que é especialista na área, te convida. E é desconfortável tu ir para a área dela e falar, eu quero parear contigo. Então, convidem as pessoas. E aproveitem, porque vocês vão evoluir muito na carreira e vai ser uma vantagem incrível para o projeto. E para concluir, eu quero terminar com uma analogia de carpintaria. Começou com restaurante e acabou com carpintaria. Sim, é isso. Ao contratar um carpinteiro, nós não queremos uma pessoa especialista em martelo. Se alguém estava na dúvida, eu recomendo, tá? Não contrate. Porque ela pode ser a melhor marteladora da cidade. A pessoa não martela um dedo, a pessoa não entorta um prego. Assim, quando ela começa a martelar, a precisão é tanto que as pessoas ao redor ficam admiradas. Porém, aí tu vai pedir para a pessoa fazer uma cadeira e ela vai falar assim, nossa, cadeira não dá, porque cadeira precisa usar serra e de serra eu não entendo. Mas se quiser martelar 2 troncos, posso te ajudar. E o ponto que eu quero chegar é que é incrível você ser especialista na sua ferramenta. Tá? Seja falando de ferramentas técnicas, iOS, Android, Node, AWS, qualquer outra ferramenta. Mas, como mensagem final, eu quero dizer que você é mais do que um especialista em martelo. Então, se arrisque a conhecer e aplicar outras ferramentas. Só de você mesmo poder se desbloquear em situação de bloqueio, e às vezes esse desbloqueio leva 1 hora, 2 horas numa outra área, isso vai acelerar muito a entrega do projeto. E isso, para mim, que é criar um impacto extraordinário. Obrigado, gente. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Obrigada a você, Vitor. Foi uma excelente palestra. A gente tem já uma perguntinha aqui. Enquanto eu leio outras, pessoal, se tiverem mais questões, fiquem à vontade para usar a ferramenta de Q&A que aparece na barra de ferramentas aí do seu Zoom e colocar as suas perguntas e comentários, tá bom? A pergunta que a gente já tem aqui, Vitor, é sobre a tua experiência. Tu já teve experiência levando essa proposta para alguma cliente? Como foi isso? Maravilha, obrigado pela pergunta. Sim, essa palestra, inclusive, ela foi construída baseado nessa experiência. Eu estava numa situação de bloqueio, eu fui desenvolvedor iOS muito tempo, agora eu trabalho um pouco mais com back-end, e eu estava pensando como que eu podia ajudar o projeto mais do que simplesmente criar essa prioridade para continuar mexendo no iOS. E aí eu pesquisei e pensei nessas abordagens que eu trouxe hoje e levei para cliente. E quando tu fala para o cliente na linguagem dele, quando tu fala, por exemplo, ao invés de eu falar, vai ser ótimo para mim, para minha carreira, para o time, tu falar, olha, isso vai entregar mais rápido, isso vai entregar mais valor, isso é interessante para o projeto e é interessante para a sua empresa. A cliente vai apoiar, não tem por que ela não apoiar. Então, sempre que forem levar uma proposta, se for essa, se for outra, adaptem a linguagem de vocês para a linguagem que o cliente fala, porque aí você vai ter uma conversa muito mais fluida, e a tendência é o resultado ser positivo. Super massa, Vitor. Tem um comentário aqui da Jennifer Rodrigues, falando que a palestra foi sensacional. Também temos aqui mais perguntas. Como otimizar o tempo de pareamento quando é necessário fazer debug? É um momento que, às vezes, tenho dificuldade de manter o engajamento no pareamento. Sim, legal. Para fazer debug, o que eu sugiro, tá? Tem que primeiro pensar o que é otimizar, porque
às vezes, a otimização pode não necessariamente ser de tempo, né? Tu pode passar 5 horas pareando e se não tem esse engajamento que tu comentou, talvez não tenha servido muito, porque aí acabou só uma pessoa fazendo as atividades e a outra olhando. Então, para o pareamento, remoto é mais difícil, né? Mas é sempre bom que as duas pessoas elas tenham o setup feito no seu ambiente, né? Então, se tu vai desenvolver em iOS, tu precisa ter o Xcode para programar, tu precisa ter o ambiente configurado. E aí, se duas pessoas estão pareando, se uma pessoa começa, é interessante vocês delimitarem, tipo, como é que a gente vai fazer a mudança de quem está conduzindo o pareamento. Pode ser por uma atividade, eu fiz um debug, achei o problema, pronto, agora troca. Ou pode ser por tempo. Mas o importante é ter um intervalo para descanso, tá? Não adianta parear por muito tempo, porque realmente as pessoas não conseguem manter o foco. E então, esses intervalos, fazer esses períodos, vão parear por 25 minutos, meia hora, 1 hora, a gente para um pouquinho e depois volta. Isso é importante. E dar a chance da pessoa conduzir vai aumentar muito o engajamento também. E temos ainda mais duas, vamos que vamos, Vitor. A gente tem aqui é possível fazer esse pareamento entre pessoas técnicas e não técnicas? Maravilha. Sim, é possível, tá? Vai ser diferente, porque se tu pensar que o conhecimento que a gente tem é como se fosse uma pirâmide. Existe uma base que fundamenta tudo que a gente foi aprendendo depois. Tudo que a gente aprende, de ponto de vista técnico, a gente tem que ter um entendimento antes de algum conteúdo mais básico para conseguir ir escalando, né, ir evoluindo. As pessoas técnicas, por serem técnicas, a base da pirâmide de conhecimento delas é mais similar, porque ambas provavelmente sabem como funciona algoritmos, estrutura de código, conteúdos mais básicos de ponto de vista técnico. E talvez a pessoa não técnica, às vezes ela até conhece, mas ela está exercendo uma função não técnica. Mas a tendência é que essa base não seja tão igual. Então, ela vai ter que aprender um pouquinho mais durante o pareamento, ou até antes, assim, a pessoa técnica pode dizer para ela, dá uma olhada nesse material aqui, e semana que vem a gente pode fazer um pareamento. E isso é até incentivado, porque quanto mais contexto tu tiver, seja técnico, não técnico, do projeto, mais tu consegue colaborar com as decisões daquele projeto, muitas vezes decisões de negócio, tu vai entender melhor ele. Então, esse pareamento técnico e não técnico é possível sim. Muito bom. E para fechar, a gente tem aqui mais uma. Algumas pessoas, depois que criam uma linha de raciocínio, não abrem mão disso e não escutam o par. Como contornar situações assim? Principalmente quando alguém, como nos exemplos, tem menos conhecimento. Maravilha, tá? Isso realmente é um desafio. Eu já busquei muito material sobre isso. A tática que eu uso, tá, para lidar com essas situações que eu chamo que é uma situação de conflito, às vezes tu acha que um outro caminho é melhor, mas aquela pessoa não, ela tá irredutível na ideia dela. Começa a fazer pergunta, não afirma, esse outro caminho é melhor. Pergunta, tá, mas por que tu acha que isso é melhor? Aí a pessoa fala uma coisa, e tu, tá, mas isso não vai causar o problema X? Aí talvez a pessoa, ela chegue à mesma conclusão que tu, pode ser um resultado, e aí ela chegando nessa conclusão, a tendência é que ela aceite mais a ideia, porque ela até acredita que a ideia é dela, ela que chegou na conclusão. E outra coisa que pode acontecer é tu entender a visão da pessoa. E aí tu entender que, na verdade, tu não tinha uma informação importante e agora tu concorda com ela. Então, o conflito vai se resolver, essa tática de fazer perguntas funciona super bem, sempre funcionou para mim. E o terceiro e o pior caso, na verdade, é que a pessoa vai bater o pé, vai fazer birra e não vai querer, mas aí não tem muito que tu possa fazer para aquele momento, sabe? Aí tu vai ter que entender qual é a situação, vale a pena tomar alguma ação sobre isso, falar com alguém do time, tentar conversar, antes de falar com alguém do time, tenta conversar com essa pessoa, uma one-on-one, por exemplo, e dar esse feedback para ela. Mas isso é muito difícil acontecer, tá? Isso nunca aconteceu comigo. Normalmente a pessoa chega na mesma conclusão, ou tu concorda com ela e os dois saem satisfeitos, porque os dois sentem que contribuíram para aquela decisão.
Acho que uma coisa também, Vitor, que pode ser legal é experimentar, né? Se tá um pouco difícil encontrar um meio termo, eu falo, não, vamos tentar do teu jeito então. Se funcionar perfeito, talvez eu aprenda que tem um outro jeito de fazer diferente do que eu pensei. E se não funcionar, a gente vem com aquela, tá, já que não funcionou do jeito que você está falando, vamos tentar daquele jeito que eu mencionei, então? E aí, de novo, como você falou, talvez agora minha solução funcione e a pessoa entenda o que eu queria dizer desde o princípio, talvez não funcione, a gente tenha que ir em conjunto para um terceiro caminho que nenhuma das duas partes pensou até aquele instante, né? Perfeito, o importante é comunicar, evitem fazer sem comunicar com a pessoa, às vezes a gente, não, ela não concorda, eu vou fazer aqui do meu jeito, pronto, isso aí só tende a causar mais conflito e aumentar a tensão, e isso não é saudável para o time, então sempre priorize essa questão da comunicação mesmo, até como a Nayara falou, experimente. Vitor, quero te agradecer mais uma vez por essas suas falas, foram super relevantes.